Prezados irmãos e amigos, eis-nos de volta para o estudo do livro Apocalipse na palavra e no livro que eu recebi e que sou autora. O meu nome é Salma Pimentel e eu estudo a palavra de Deus desde pequena. Por isso, nós vamos estudar um Apocalipse para que ele seja mais fácil de entendimento. Nós estamos estudando as igrejas. Hoje nós vamos estudar a quarta carta, que é a igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependessem da sua prostituição, e não se arrependeram. Eis que a porei numa cama sobre os que adulteraram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, eu dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o texto na Bíblia. Agora nós vamos estudar versículo por versículo aqui no livro do Apocalipse, escrito por mim. A explicação de todos esses versículos está aqui, que ele nos deu. E eu quero passar para vocês. Estou passando com muita alegria. Igreja de Tiatira. A quarta igreja tem boas obras e fé, mas tolera doutrinas errôneas, prostituição e coisas conspurcadas. O vencedor terá autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Tiatira era das 7 cidades a menos importante. Não era centro religioso nem político, apenas comercial. Nela, os cristãos não eram tão perturbados pelos romanos e judeus. Agora, o problema dessa igreja centraliza-se nas corporações do comércio, espécies de sindicatos modernos, aos quais era necessário se unir para não se imergir no ostracismo, o que envolveria o seu negócio.
Os grêmios promoviam almoços, e para os cristãos que viviam do comércio e deles faziam parte, era necessário participar e comer carnes dedicadas anteriormente à deidade pagã. Talvez o padroeiro do Grêmio, quem sabe, em vista de o ídolo não representar nada, pela interpretação do 1 Coríntios 8:4, participar de tais festividades não tinha muita importância. Mas a questão se complicava, porque as tais festas terminavam em orgias licenciosas. E aí? Participariam de todos os atos ou seriam banidos como comerciantes não atuantes? Grande enigma. Éfeso, a igreja de Éfeso, tinha se declarado contra compromissos com práticas pagãs. Pérgamo possuía um pequeno grupo que defendia a participação da vida social dos pagãos. E em Tiatira o problema era mais perigoso. Existia uma máfia. O Filho de Deus é a única vez que esse título aparece no Apocalipse. Mas Deus é chamado de Pai de Cristo em vários capítulos. Olhos como chama de fogo. Mostra-nos Cristo como aquele que tem olhos faiscantes de raiva e que está pronto a pisar os seus inimigos. É um Cristo severo. As obras são amor, serviço, fé e paciência. 4 palavras de reconhecimento para uma igreja com muito a elogiar. O seu amor não esfriou como o dos Efésios, e a grande maioria dos seus membros, com fé firme, soube manter-se firme e com perseverança diante dos problemas com o ambiente pagão e pecador. A igreja teve crescimento notável nas virtudes cristãs e o amor e a fé aumentaram com rapidez. Jezabel, a profetisa, assim chamada por lembrar a rainha prostituta e feiticeira esposa de Acabe, o rei, é citada em vários manuscritos. A tua mulher, Jezabel, que implica ser a esposa do anjo da igreja, já que a carta é dirigida ao bispo da igreja. Ela apoiava a idolatria, desviando muitos da fé com os seus ensinos. Logicamente, era alguém de muita influência e conceito, assim como uma missionária ou profetisa, para ter esse poder e ser ouvida e seguida. Tiatira destacava-se por possuir uma mulher que adivinhava o futuro, a quem se dava o nome de Sambaté. É provável que a pitonisa de Tiatira fosse judia, pois os judeus eram chegados ao ofício de adivinhação, como os ciganos hoje em dia. É bem possível que a sua influência sobre a igreja da cidade fosse bem perigosa. Por isso, mereceu o nome de Jezabel. Era a Sambaté de Tiatira. Alguns, sem nenhum fundamento, a identificam com Lídia, a vendedora de púrpura de Tiatira, a quem Paulo conheceu e converteu em Filipos. Essa teoria é falsa, é uma calúnia maldosa,
pois Lídia jamais foi influência dominadora, corrupta e maléfica. O certo é que não há nenhuma certeza sobre a identidade de tal mulher. O apelido de Jezabel vem do fato da sua personalidade e de seu caráter serem semelhantes a Jezabel, a rainha, esposa do rei Acabe. Ela era idólatra, pervertida, assassina dos profetas de Jeová e ligada aos profetas do deus Baal, a quem adorava. E ligada, era conhecida já na sua época pela imoralidade da sua conduta, tornando o seu nome sinônimo de baixaria e prostituição. Daí deduzir-se que a profetisa de Tiatira herdou o nome de Jezabel pelas mesmas razões que a rainha tinha. Há indicação de ter sido advertida por um outro apóstolo, sem resultado positivo. Ela não ligou. A igreja primitiva, ela não possuía o Novo Testamento, como nós hoje. O Espírito Santo iluminava profetas para comunicar a palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo nos dá um relato sobre eles, que junto com os apóstolos eram o veículo humano para a revelação da verdade. Em seu livro aos Efésios, Paulo expressa ainda mais especificamente que profetas e apóstolos eram mensageiros da verdade de Deus. O problema em Tiatira era tolerar uma profetisa falsa, reconhecendo o seu ensino maléfico e não a rejeitarem. Situação oposta à da igreja de Éfeso, que havia rejeitado os pseudos apóstolos, o que os fez rudes e críticos. E a igreja de Tiatira, por muito amor, tolerava-os em seu próprio prejuízo. O castigo e a reprimenda teriam que vir, então, do próprio Cristo irado, que a colocará em grande tribulação e a ferirá com doenças físicas, prometendo as mesmas dores, o modo de vida cristã, as práticas abomináveis, por serem membros das corporações de comércio da região. Matarei os seus filhos, é o que está escrito aqui. O texto distingue os que praticaram adultério com Jezabel e os que aceitaram os seus ensinos pervertidos. A punição para esses últimos é muito mais severa, pois Deus não suporta deslealdade. Eles, por livre e espontânea vontade, abraçaram a doutrina da profetisa enganadora. Portanto, os outros que adulteraram com ela, por influência forte da parte de Jezabel, seriam castigados. Mas os infiéis à palavra seriam exterminados. Morte seria o terrível castigo que deveria sofrer todos os que passaram para ela. E por causa disso, as igrejas conheceriam o poder desse Senhor, que conhece os corações, distinguindo o mal e sabendo dar o castigo equivalente a cada um. A palavra do versículo 24 é forte e o julgamento é profundo, coisas profundas de Satanás.
João escreve com ironia o que o Espírito lhe dita. A profetisa alegava que seus seguidores conheciam os profundos mistérios de Deus. E como não conseguia isso, as coisas que dava a conhecer, não sendo de Deus, eram de Satanás. E aos crentes de Tiatira, a exortação é a seguinte: permanecer em fidelidade na vida cristã e evitar o contato com as festas pagãs, para não se contaminarem com a imoralidade ofensiva à pureza e à santidade de Deus, para serem seus filhos verdadeiros. E aqueles que, guardando as obras de Deus, forem vencedores, terão autoridade sobre as nações, junto com o próprio Cristo, não tendo participação no gnosticismo, sistema de filosofia cujos partidários pretendiam ter um conhecimento profundo da natureza e atributos de Deus. Essa sabedoria que eles alegam possuir não vem de Deus, mas é satanicamente inspirada. Versículo 27. A autoridade dos que venceram será tão poderosa que eles participarão das funções do próprio Messias. Há no texto grego um problema com a palavra que traduz o hebraico quebrar, despedaçar e reger, pois no grego significa apacentar um rebanho e nos dá ideia de proteção, preservação. Mas aqui não pode ser interpretada como em Mateus 2, 6 e no próprio Apocalipse 17, porque a frase seguinte a explica: as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro do oleiro. E, logicamente, o reino de Deus não poderá ser implantado sem a destruição de todos os poderes maléficos, hostis e rebeldes. A nova época não poderá trazer nada da velha. E, de algum modo, porque é mistério ainda, os seguidores e vencedores por Cristo deverão participar do seu triunfo sobre as nações recalcitrantes. Deus Pai dá ao Filho como presente, pelo seu sacrifício na cruz, a autoridade. O Filho deseja repartir o seu poder com seus amigos eleitos. Versículo 28. Parece ser o próprio Cristo como presente. Uma promessa de glória, ou ainda uma referência a Daniel 12, 3, versículo 3. É ainda obscura essa expressão para nós. E aqui nós terminamos o estudo sobre essa igreja tão rebelde, tão diferente. E esperamos que vocês tenham entendido os versículos que eu li na Bíblia, comparando com o livro que vai explicando cada um deles. E nós vamos nos despedindo aqui, rogando a Deus que lhe dê sabedoria a todos vocês para poder entender esse livro que é o melhor e mais belo de todos os presentes que Deus nos deu. Amém.